Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Andresa, sou a narradora de vocês aqui no Lendo Entre Linhas, esse canal de audiolivros com narração 100% humana. Toda semana temos vídeo novo com novos capítulos. Se você chegou agora, dá uma olhadinha aqui nas playlists para conhecer todo o conteúdo do canal. Vale muito a pena, tá? Tem muitos clássicos, muitos livros maravilhosos. Se você gostar do conteúdo, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos capítulos novos. Deixa seu like, que é muito importante para ajudar na divulgação do canal, para ajudar no engajamento do canal, fazer a leitura chegar mais longe, fazer esse conteúdo chegar até pessoas que precisam dele, que não têm oportunidade de ler convencionalmente e vão ter muitos benefícios com a leitura através do áudio, tá? E se você puder ajudar financeiramente o canal para que a gente continue desenvolvendo esse trabalho, para que ele continue cumprindo o propósito dele, a chave Pix fica sempre aqui na descrição do vídeo e também o link do Apoia-se, é um link de apoiadores, um link seguro. Pode fazer sem medo, não tem valor, você pode fazer o valor que você quiser, tá? E vai ajudar muito com o canal, com a manutenção do canal, com a compra de materiais novos para gravação e edição de vídeo, para captação de áudio e também para a narradora de vocês, né? Que está aqui todos os dias tentando trazer o melhor conteúdo, tá bom? Então não esquece, deixa o seu joinha e não esquece também de comentar aqui o que você está achando do episódio e do livro, tá bom? Muito obrigada e fica com os capítulos. De que estava amando ardentemente Emilinha, de quem me havia arrebatado para trazerem a um lugar onde ninguém me queria tanto quanto ela. Essa ideia deixou-me tão aniquilado que me enrosquei num pedaço do cobertor e adormeci chorando. Acordei ouvindo alguém dizer: Eilo! Ao mesmo tempo que descobriram minha cabeça a arder. Minha mãe e Peggy tinham vindo ver-me e fora uma delas que eu ouvira. Dave, disse minha mãe. Que é que você tem? Achei muito curioso que ela me fizesse tal pergunta. Respondi, não tenho nada. E virei o rosto. Lembro-me bem, para lhe ocultar os olhos inchados que lhe diriam toda a verdade. Dave, tornou a falar minha mãe. Dave, meu filho. Garanto que nada do que ela me dissesse me afetaria tanto como estas palavras. Meu filho. Ocultei minhas lágrimas nos lençóis e afastei-a de mim com as mãos quando ela quis me puxar para si. A culpa é sua, Peggy malvada, censurou minha mãe. Não tenho a menor dúvida. Como é que a consciência não acusa você, pergunto, por ter indisposto meu próprio filho contra mim ou contra os que me são caros? Como é que você explica isso, Peggy? A coitada da Peggy ergueu os braços e os olhos e respondeu parafraseando a oração de graças que eu costumava dizer depois das refeições. Deus a perdoe, Mistress Copperfield, e que nunca tenha de se arrepender do que acabou de proferir. É para se perder a cabeça, queixou-se minha mãe. E logo na minha lua de mel, quando até meu mais cruel inimigo me teria concedido uma trégua, deixando-me um pouco de paz e felicidade. Dave, meu filho, filho mau, Peggy, mulher malvada. Oh, meu Deus! Exclamou minha mãe, virando-se de Peggy para mim e vice-versa, cheia de caprichosa irritação. Que mundo horroroso é este em que vivemos? E exatamente quando se tinha o direito de esperar que ele fosse o mais agradável possível. Senti então o toque de uma mão que eu sabia não ser nem dela nem de Peggy e escorreguei até os pés da cama. Era Mr. Murdstone, que segurava o meu braço. Que é isso? Clara, meu bem, você se esqueceu? Firmeza, querida. Estou muito contrariada, Eduardo, disse minha mãe. Quisera ser razoável, mas me sinto por demais triste.
De fato, é bem aborrecido o que estou ouvindo, Clara. É começar muito cedo. Digo que é bem duro que façam dessas comigo justamente agora, replicou minha mãe com um pequeno trejeito de amor. É bem duro, não? Ele a puxou para si, sussurrou-lhe alguma coisa e a beijou. Eu compreendi logo ao ver a cabeça de minha mãe deitada no ombro dele e o braço em torno do pescoço, que ele haveria de manejar a seu bel prazer aquela natureza tímida. Desça, meu amor, ordenou Mr. Murdstone. Dave e eu desceremos juntos depois. Minha amiga, disse voltando-se para Peggotty, quando viu minha mãe sair do quarto e dela se despediu com um gracioso sorriso. Sabe o nome de sua patroa? Ela é minha patroa há muitos anos, senhor, respondeu Peggotty. Não tenho como não saber. Isso é verdade, replicou ele. Mas penso que ouvi quando eu subi a escada se dirigir a ela como um nome que não é o seu. O nome dela agora é o meu. Compreende? Poderá lembrar-se? Peggotty lançou-me um olhar inquieto e saiu do aposento, depois de uma ligeira reverência sem dizer palavra. Suponho que tenha compreendido que desejavam sua saída e ela não possuía pretexto algum para continuar ali. Quando ficamos a sós os dois, ele fechou a porta e, sentado na cadeira junto à qual se conservava de pé até então, fixou em mim um olhar penetrante que atraía o meu. Quando me lembro daquela situação em frente dele, como que sinto de novo o meu coração pulsar descompassadamente. David, começou ele apertando os lábios. Quando tenho que domar um cavalo ou um cão teimoso, que devo fazer? Não sei. Dou-lhe uma surra. Eu lhe havia respondido quase num sussurro, mas agora, no meio do silêncio, sentia ainda mais fraca a minha respiração. Faço-o dobrar-se e obedecer. Digo comigo, eis um patife para amansar, e mesmo que lhe custe todo o sangue existente nas veias, eu o consigo. Que é isso aí no seu rosto? Está sujo, respondi. Ele sabia tão bem como eu que eram vestígios de lágrimas. Mas se me fizesse 20 vezes a mesma pergunta, debaixo de pancada que fosse, creio que seria mais fácil meu coração de criança arrebentar do que eu lhe contar a verdade. Para um menino, você tem bastante inteligência, disse ele com um sorriso grave que lhe era peculiar. E vejo que me entende muito bem. Lave esse rosto, senhor, e desça comigo. Apontou-me o lavatório que me fazia lembrar de Mistress Gummidge e fez-me sinal para obedecer sem perda de tempo. Não duvidei, como ainda hoje não duvido, de que ele estivesse pronto para me moer de pancada se eu manifestasse qualquer hesitação. Clara, minha querida, disse depois que lhe cumpri a ordem e ele me conduziu à saleta, sua mão sempre agarrada ao meu braço. Espero que você não tenha mais aborrecimentos. Saberemos torcer o nosso pequeno pepino. Deus me é testemunha de que, naquele momento, uma palavra de ternura teria podido me fazer melhor por toda a minha vida, talvez fazer de mim uma outra criatura. Dando-me coragem e me explicando o que se havia passado, assegurando-me de que eu era bem recebido e que eu sempre estaria lá, em minha casa, Mr. Murdstone teria podido atrair para si o meu coração em vez de conquistar uma obediência hipócrita. Em lugar de odiá-lo, eu poderia respeitá-lo. Pareceu-me que minha mãe estava aflita de me ver de pé no meio do aposento com o ar infeliz e assustado, e quando ela veio me buscar timidamente para me sentar, seus olhos me seguiram mais tristemente ainda, como se ela desejasse antes me ver correr cheio de vida e alegria. Mas então ela não me disse uma palavra, e aquela era a última oportunidade. Jantamos sós, os três. Ele parecia ter um grande amor à minha mãe, o que não me reconciliava com ele. E ela o amava muito.
Percebi pela conversa que esperavam nessa mesma noite uma irmã mais velha de Mr. Murdstone, que vinha morar com eles. Não me lembro bem se foi então ou mais tarde que soube que, sem estar positivamente no comércio, ele tinha uma parte dos lucros da casa de um negociante de vinhos em Londres, e que sua irmã tinha o mesmo interesse que ele nessa casa, ligada à sua família desde o tempo do seu bisavô. Em todo caso, falo disso aqui para aproveitar a ocasião. Depois do jantar, nos sentamos ao canto do fogão e eu pensei em ir procurar Peggotty, mas o medo que eu tinha do meu novo amo me tirava a coragem de escapulir. Então ouviu-se uma carruagem parar ao portão do jardim e Mr. Murdstone saiu para ver quem era. Minha mãe se levantou também. Eu a acompanhava timidamente, mas ela parou na porta do salão e, aproveitando a obscuridade, me tomou em seus braços como fazia antigamente, dizendo-me baixinho que era preciso amar o meu novo pai e lhe obedecer. Ela falava rapidamente às escondidas, como se estivesse procedendo mal, mas muito ternamente, e conservou minha mão na sua até que chegamos ao lugar do jardim onde estava seu marido. Aí largou minha mão e passou a sua no braço de Mr. Murdstone. Era Miss Murdstone que acabava de chegar. Tinha um ar sinistro. Cabelos pretos como os de seu irmão, a quem se assemelhava muito no rosto e nas maneiras. Suas espessas sobrancelhas se cruzavam quase sobre o nariz, como se ela trouxesse aí as suíças que o sexo não lhe permitia trazer no seu lugar natural. Acompanhavam-na 2 caixas pretas, duras e bárbaras como a dona. Na tampa, liam-se as iniciais em chapa de cobre. Quando quis pagar o cocheiro, tirou o dinheiro de uma bolsa de aço e fechou-a depois em um saco que tinha antes a aparência de uma prisão, que pendia de seu braço por meio de uma pesada corrente, e que, ao fechar, estalava como um alçapão. Nunca viram uma senhora tão metálica como Miss Murdstone. Fizeram-na entrar no salão com uma porção de cumprimentos de boas-vindas. E aí ela saudou solenemente minha mãe como sua nova e próxima parente. Depois, levantando os olhos para mim, disse: "É seu filho, minha cunhada?" Minha mãe respondeu que sim. "Em geral", disse Miss Murdstone, "não gosto de meninos." "Você como vai, pequeno?" Respondi a essas palavras amáveis dizendo que passava muito bem e esperava que o mesmo lhe acontecesse. Mas falei tão sem jeito que Miss Murdstone me julgou imediatamente em 2 palavras. "Feias maneiras." Depois de ter pronunciado essa sentença com uma voz muito seca, pediu para ver o seu quarto, que se tornou desde então para mim um lugar de medo e fascínio. Nunca se viram aí as 2 malas pretas abertas, ou sequer entreabertas. 1 ou 2 vezes, passando a minha cabeça pela porta semicerrada, vi, na ausência de Miss Murdstone, uma série de pequenos adereços e cadeias de aço suspensas ao redor do espelho em um aparato formidável. Eram, nos dias de grande gala, os enfeites de Miss Murdstone. Comecei a compreender que ela se achava muito bem instalada em nossa casa e não tinha nenhuma intenção de se mudar. No dia seguinte de manhã, começou a ajudar minha mãe e passou o dia a pôr tudo em ordem, sem respeitar em nada os antigos arranjos. Uma das primeiras coisas notáveis que observei em Miss Murdstone foi a suspeita constante de que a perseguiam, de que as criadas tinham em casa um homem escondido. Sob a influência dessa convicção, ela ia ao depósito de carvão em horas avançadas da noite e, sempre que abria a porta de algum recanto mais escuro, fechava-a bruscamente, sem dúvida na persuasão de que lá estaria o malfeitor. Conquanto Miss Murdstone não se parecesse nada como os pássaros, levantava-se cedo como as calhandras. Antes que alguém se mexesse em casa, ela já estava, na minha opinião, à procura do seu homem. Peggotty asseverava que ela dormia com um dos olhos abertos, mas eu não acreditava, pois, fazendo a experiência em mim mesmo, achei isso impossível. Na manhã seguinte à sua chegada, ela levantou-se antes do primeiro canto do galo.
Quando minha mãe desceu para o almoço, Miss Murdstone aproximou-se no momento em que ela ia fazer o chá, pousou um segundo seu rosto contra o dela. Era a sua maneira de beijar. E disse-lhe: Sabe, minha querida Clara, que vim aqui para dispensá-la de todo o incômodo. Você é muito bonita e muito criança. Minha mãe corou e sorriu com um elogio que pareceu não lhe desagradar. Para se encarregar de deveres que eu possa cumprir em seu lugar. Portanto, minha amiga, se quiser me dar suas chaves, ocupar-me-ei de tudo isto. Desse dia em diante, Miss Murdstone guardou em seu saco de aço as chaves que, durante a noite, iam para debaixo do seu travesseiro, e minha mãe não mais se ocupou delas. Minha mãe, entretanto, não abandonou essa autoridade a uma outra sem protestar. Uma noite em que Miss Murdstone expunha ao irmão certos planos aos quais ele dava assentimento, minha mãe pôs-se a chorar, dizendo que ao menos podiam tê-la consultado. Clara, disse severamente Mr. Murdstone. Clara, você me espanta? Pode dizer que eu o espanto, Eduardo, exclamou minha mãe. E repetir que é preciso energia, mas eu estou bem certa de que isso não lhe agradará mais que a mim. Direi aqui que a energia era a qualidade de que se gabavam Mr. e Miss Murdstone. Não sei que nome daria aquela energia, mas eu sentia muito claramente que era, sob outro nome, uma verdadeira tirania, um humor obstinado, arrogante e diabólico comum aos dois. Eis a sua doutrina. Mr. Murdstone era firme. Ninguém perto dele devia ser firme, antes curvar-se à sua vontade, exceto Miss Murdstone. A essa era permitido sê-lo, mas numa atitude inferior e tributária. Minha mãe era outra exceção, porém na mesma condição de inferioridade. É bem duro, dizia minha mãe, que em minha casa... Em minha casa? Repetia Mr. Murdstone. Clara... Em nossa casa, quero dizer... balbuciava mamãe com medo. Espero que compreenda o que quero dizer. Eduardo, é bem duro que em nossa casa eu não tenha licença de dizer uma palavra sobre os negócios de família. Eu entendia muito bem deles antes do nosso casamento. Tenho testemunha disso, disse minha mãe chorando. Pergunte a Peggotty. Eduardo, disse Miss Murdstone, ponhamos um fim a tudo isso. Parto amanhã. Jane Murdstone, respondeu seu irmão. Cale-se. Dir-se-ia que não me conhece. Eu posso bem dizer, replicou minha mãe, que perdia terreno e chorava lágrimas ardentes. Posso bem dizer que não desejo que ninguém parta. Seria muito infeliz com isso. Não peço grande coisa e sou cordata. Peço somente que me consultem algumas vezes. Sou muito grata àqueles que querem ajudar-me, mas quero ao menos por formalidade ser consultada. Penso que era estimada outrora por ser criança e sem experiência. Eduardo, lembro-me bem de que você dizia estimar-me, mas agora parece se aborrecer. Mostra-se tão severo comigo. Eduardo, disse Miss Murdstone pela segunda vez. Ponhamos fim a tudo isso. Parto amanhã. Jane Murdstone, respondeu Mr. Murdstone com uma voz de trovão. Cale-se! Ainda ousa? Miss Murdstone tirou o lenço da sua bolsa-prisão e levou-o aos olhos. Clara, continuou ele virando-se para minha mãe. Você me surpreende. Sim, tive prazer em casar-me com uma pessoa simples. Queria formar seu caráter e dar-lhe um pouco de firmeza de que precisava. Mas quando Jane Murdstone veio, por afeição, ajudar-me nesta tarefa e, em recompensa, é tratada ingratamente... Oh, suplico-lhe, Eduardo, exclamou minha mãe. Não me chame ingrata. Nunca o fui. Quando vejo, continuou ele assim que minha mãe terminou,
que Jane Murdstone é tratada grosseiramente. Meus sentimentos alteraram-se e esfriaram. Não diga isso, meu amigo, insistiu minha mãe suplicante. Oh, não. Eduardo, eu não posso suportá-lo. Apesar de todos os defeitos, eu sou agradecida. Tenha certeza, Peggot que o diga. Não há fraqueza que possa ter, a meu ver, maior gravidade, respondeu Mr. Murdstone. Peço, sejamos sempre unidos, disse minha mãe. Não suportarei a sua frieza. Estou tão triste. Tenho muitos defeitos, bem o sei, e você é digno por procurar corrigi-los. Quanto a Jane, nada direi e ficaria desolada se ela quisesse deixar-nos. Minha mãe não pôde continuar. Jane Murdstone, disse Mr. Murdstone a sua irmã. Palavras ásperas são pouco comuns entre nós. Não cabe a minha culpa da cena passada esta noite. Fui arrastado pelos fatos. Também sua ela não é. Você foi como eu arrastada por fatos e a responsabilidade não é sua. Procuremos esquecê-los e é bom que vá dormir, David, para que não assista a tais cenas. Minhas lágrimas não me deixaram achar a porta, tão desolado estava pelo desgosto de minha mãe. Saí às apalpadelas para o meu quarto, sem ter coragem sequer de dar boa noite a Peggot e pedir-lhe a vela. Quando ela voltou 1 hora depois para ver-me, eu acordei e ouvi-lhe que minha mãe fora deitar-se e que Mr. e Miss Murdstone tinham ficado a sós no salão. No outro dia de manhã, desci mais cedo que de costume e escutei ao passar pela porta da sala de jantar a voz de minha mãe. Ela pedia muito humildemente a Miss Murdstone para lhe falar no que foi atendida, e uma reconciliação completa foi feita. Depois disso, nunca mais vi minha mãe dar opinião sobre a menor coisa, sem ter antes consultado Miss Murdstone, ou se assegurado por qualquer outro meio da opinião dela, e sempre que Miss Murdstone estava zangada e metia a mão no saco de aço, tirando as chaves para restituí-las, eu via minha mãe quase morta de terror. O caráter sombrio existente no sangue dos Murdstone estendia-se também à sua religião, que era austera e feroz. Eu julguei mais tarde que isso fosse consequência necessária da firmeza de Mr. Murdstone, que não podia aturar que alguém escapasse ao peso dos mais severos castigos. Seja como for, lembro-me bem das feições carrancudas que me rodeavam quando íamos à igreja, e como era agora aquele lugar diferente para mim. Chegava o domingo tão temido e eu me sentava em primeiro lugar no nosso velho banco como um prisioneiro que assistisse ao ofício dos condenados. Ali estava Miss Murdstone com o seu vestido de veludo preto, que mais parecia feito de um pano mortuário, a seguir-me atentamente os olhos. E depois minha mãe, e depois seu marido. Já não está ali Peggot como nos velhos tempos. Eu escuto Miss Murdstone a murmurar os responsos, exagerando com uma ênfase tirânica o acento das terríveis palavras. Vejo-a percorrer a igreja toda com seus grandes olhos negros, enquanto pronuncia miseráveis pecadores. Como a atribuir esse título a todos os fiéis ali congregados? De raro em raro, percebia posto em mim o olhar de minha mãe, a mover timidamente os lábios entre os dois, que faziam ressoar as suas preces como um ronco longínquo de trovão. E eu me ponho a perguntar, possuído de súbito temor, se é possível que o nosso bom e velho pastor esteja errado e Mr. e Miss Murdstone certos, e que todos os anjos do paraíso sejam anjos da destruição. E se, por desgraça, movo um dedo ou relaxo um músculo do rosto, Miss Murdstone bate-me com o seu livro de orações a ponto de me doer. E ainda vejo, quando voltamos para casa, certos vizinhos nossos olhando para minha mãe e para mim aos cochichos. E às vezes, quando os três, de braços dados, se adiantam um pouco, deixando-me sozinho atrás, contemplo minha mãe, cujo passo já não é tão alegre e cuja beleza já quase desapareceu. E então ponho-me a considerar que talvez aqueles vizinhos estejam relembrando, exatamente como eu, a quadra da nossa vida em que vínhamos da igreja juntinhos, ela e eu, e durante o dia todo fico estupidamente a pensar nisso.
Algumas vezes se falava em me mandar para um colégio interno. Mr. e Miss Murdstone provocavam o assunto e minha mãe naturalmente concordara. Contudo, ainda não estava nada resolvido. Esperando, eu tomava lições em casa. Como poderia esquecer aquelas lições? Eram presididas nominalmente por minha mãe, porém, na realidade, eu as recebia de Mr. Murdstone e sua irmã, sempre presentes, e que achavam a ocasião favorável para dar à minha mãe algumas noções de tão falada energia, flagelo das nossas duas existências. Chego a pensar que só com esse fito eles me mantinham em casa. Eu tinha bastante aptidão e gosto para aprender quando minha mãe e eu morávamos sozinhos. Tenho uma fraca lembrança do tempo em que aprendia o alfabeto em seus joelhos. Ainda hoje, quando relembro aquelas letras gordas e pretas do primeiro livro de leitura, com seu sabor de embaraçosa novidade e os contornos fáceis e elegantes dos Os, dos Qs e dos Ss, parece-me vê-las de novo presentes a mim como naqueles dias da infância. Mas não despertavam nenhum sentimento de desgosto ou tristeza. Ao contrário, eu pensava estar caminhando por uma estrada de flores até o livro de crocodilos, encorajado pela voz e pelos gestos carinhosos de minha mãe. As lições que se seguiram foram, porém, um golpe mortal no meu repouso, uma tarefa penosa, um martírio de todos os dias. Eram demasiadamente longas, numerosas, difíceis, algumas delas inteiramente incompreensíveis para mim, e eu lhes tinha tanto medo quanto minha mãe. Vamos recordar como as coisas se passavam naquelas manhãs. Vou depois do almoço para a saleta com meus livros, meus cadernos, minha pedra. Minha mãe espera-me junto de sua escrivaninha, mas não me ouve com tanta atenção como Mr. Murdstone, que finge ler em sua espreguiçadeira perto da janela, ou Miss Murdstone, que enfia contas de aço sentada ao pé de minha mãe. A vista dessas duas personagens exerce tanta influência em mim, que começo a sentir escaparem minhas palavras que, com dificuldade imensa, havia conseguido decorar. Gostaria de saber para onde elas vão. Entrego o primeiro livro à minha mãe. É um livro de História, Gramática e Geografia. Antes de entregá-lo, lanço um último olhar sobre a página da lição e começo logo a recitá-la enquanto a tenho fresca na memória. Mas salto uma palavra. Mr. Murdstone levanta os olhos. Salto outra palavra. Miss Murdstone levanta os olhos. Coro. Salto meia dúzia de palavras e embatuco. Julgo que minha mãe irá me mostrar o livro, mas ela não ousa e diz docemente. Oh, Dave. Vamos, Clara, diz Mr. Murdstone. Seja enérgica com o rapaz. Não diga, oh, Dave. Isso é criancice. Sabe a lição ou não sabe? Ele não sabe. Interpõe-se Miss Murdstone tremendo. Realmente receio que não saiba, diz minha mãe. Então vejo, Clara, acrescenta Miss Murdstone, que lhe devemos dar o livro de novo para ele estudar melhor a lição. Sim, certamente, concorda minha mãe. É o que vou fazer, minha querida Jane. Vejamos, Dave, estude mais e não seja desatento. Obedeço a primeira cláusula dessa ordem e recomeço a estudar. Mas nada consigo quanto a segunda, pois fico cada vez mais estúpido. Paro antes de chegar ao lugar fatal, em uma passagem que sabia há pouco e começo a refletir, mas não na lição. Penso no número de metros de tule que foi empregado na touca de Miss Murdstone, ou no preço que devia ter custado o roupão de Mr. Murdstone, ou em outra coisa qualquer com a qual nada tenho que ver. Mr. Murdstone faz um gesto de impaciência que é imitado por Miss Murdstone. Minha mãe os olha com resignação, fecha o livro e o põe de lado. E eu tenho de fazer, depois de acabadas as outras lições, uma longa cópia como castigo. Depressa, o número de castigos vai crescendo como uma bola de neve. Quanto mais ele aumenta, mais estúpido me torno. A situação é tão desesperadora, e eu vejo que me enchem de quantidade tal de asneiras
que renuncio à ideia de salvar-me e entrego minha sorte. Há alguma coisa de desespero nos olhares que troco com minha mãe a cada erro. O momento mais terrível, porém, nessas lições é quando minha mãe, supondo não ser ouvida, tenta soprar-me algumas palavras. Logo Miss Murdstone, que estava de emboscada, diz com voz grave e autoritária: Clara! Minha mãe estremece, cora e sorri fracamente. Mr. Murdstone levanta-se, toma o livro, lança-o na minha cabeça ou dá-me um tapa, fazendo-me sair bruscamente do quarto. Quando acabo de dar as lições, resta-me ainda fazer o que há de mais terrível. Uma horrorosa multiplicação. É uma tortura inventada para mim e Mr. Murdstone dita-me ele mesmo este enunciado. Vou a um negociante de queijos. Compro 5.000 queijos duplos de Gloucester a 4 pence e meio cada um. Quanto pago por tudo? Vejo a alegria secreta de Miss Murdstone. Medito sobre esses queijos sem o menor resultado até a hora do jantar. Enegreço os dedos de tanto limpar a minha pedra. Dão-me um pedaço de pão seco para ajudar-me a contar os meus queijos e passo de castigo o resto da tarde. Parece-me, se não me falha a memória, que era assim que eu acabava quase sempre as minhas malfadadas lições. Eu me sairia muito bem delas sem os Murdstones. Eles, porém, exerciam sobre mim uma espécie de fascinação igual à da cascavel sobre um passarinho. Mesmo quando acontecia sair-me bem durante o dia, a minha única folga era a hora do jantar, porque Miss Murdstone não me podia ver desocupado, e se eu tinha a leviandade de deixar perceber que não estava trabalhando, ela chamava a atenção de seu irmão, dizendo: Clara, minha cara, não há nada como trabalho. Dê um dever a este rapaz. E lá ia eu para o estudo. Quanto a brincar com os outros meninos, nem se fala. Era coisa rara, pois a sombria teologia dos Murdstone considerava-os todos uma raça de pequenas víboras. Entretanto, houve outrora um menino colocado no meio dos discípulos. E, segundo a teoria deles, meninos só serviam para se corromperem mutuamente. O resultado desse tratamento, que durou 6 meses, foi tornar-me resmungador, triste e inepto. O que também contribuía para isso era me afastarem tanto de minha mãe. Uma só coisa impedia que eu me embrutecesse completamente. Meu pai havia deixado em um gabinete uma pequena coleção de livros. Meu quarto era conectado a ele e ninguém desconfiava dessa biblioteca. Pouco a pouco, Roderick Random, Peregrine Pickle, Humphrey Clinker, Tom Jones, o vigário de Wakefield, Don Quixote, Gil Blas e Robinson Crusoe saíram um glorioso batalhão daquele pequeno quarto para fazer-me companhia. Eles mantinham minha imaginação alerta e davam-me a esperança de poder um dia escapar àquele lugar. Nem esses livros, nem as 1001 Noites, nem as histórias dos gênios faziam-me mal, pois o mal que pudessem ter não me atingia. Eu não o compreendia. Admiro-me hoje das ocasiões que arranjava para ler esses livros entre as minhas meditações e meus pesares. Admiro-me ainda da consolação que me davam nos pequenos sofrimentos que eram grandes para mim, identificar-me com todos os heróis que eu admirava naquelas histórias, comparando as más personagens a Mr. e Miss Murdstone. Fui durante mais de 8 dias Tom Jones. Um Tom Jones infantil, a mais inocente das criaturas. Durante um mês, eu me acreditei um Roderick Random. Eu tinha paixão pelas descrições de viagens. Havia algumas na biblioteca e recordo-me que durante dias inteiros percorria o quarto que habitava, armado de uma calçadeira para representar o capitão da Marinha Real, em grande perigo de ser atacado pelos seus selvagens e disposto a vender caro a sua vida. Esse capitão tinha levado bons cascudos ao recitar os verbos latinos, mas não perdia sua dignidade. Eu perdi a minha, mas ele era um capitão, um herói, apesar de todas as gramáticas e de todas as línguas vivas ou mortas que pudessem haver na terra. Era minha única e verdadeira consolação. Quando penso nela,
revejo sempre uma bela tarde de verão. Os meninos da aldeia brincando no cemitério e eu lendo em meu leito como se minha vida dependesse disso. Todas as granjas da vizinhança, todas as pedras da igreja, todos os cantos do cemitério tinham no meu espírito alguma relação com aqueles famosos livros e representavam algum lugar célebre das minhas leituras. Eu vi Tom Jones a subir a torre da igreja. Notei Strass, de saco nas costas, sentado na porteira para descansar. E sabia que o Comodoro Trunnion presidia ao clube com Mr. Pickle na sala do pequeno albergue de nossa aldeia. O leitor sabe agora, tão bem quanto eu, o que eu era naquela época da minha infância, cuja narração retomei. Certa manhã, ao descer o salão com meus livros, notei que minha mãe estava triste, que Miss Murdstone estava zangada e que Mr. Murdstone enrolava alguma coisa na ponta da sua bengala. Pequeno junco elástico que ele pôs a voltear no ar quando entrei. Pois é o que lhe digo, Clara, exclamava Mr. Murdstone. Sempre apanhei de chicote. Certamente, disse Murdstone. Certamente, cara Jane, balbuciou timidamente minha mãe. Mas pensa que isso tenha feito algum bem a Eduardo? E pensa, Clara, que tenha feito algum mal? Replicou asperamente Mr. Murdstone. Aí está a questão, disse sua irmã. A isso minha mãe respondeu, certamente, minha cara Jane, e não disse mais uma palavra. Percebi que estava pessoalmente interessado nesse diálogo e procurei os olhos de Mr. Murdstone que se fixaram nos meus. Agora, Dave, disse ele e seus olhos brilhavam. É preciso que você hoje seja mais atento que de costume. Fez de novo girar a bengala. Depois, tendo acabado tais preparativos, colocou-a a seu lado com um olhar expressivo e retomou o livro. Era, para começar, um bom meio de dar-me presença de espírito. Eu senti as palavras da lição escaparem, não uma a uma, mas aos montes. Tentei retê-las, por assim dizer, mas pareciam estar sobre patins ou sobre asas, tal a rapidez da fuga. O começo foi mau, e o resto ainda pior. Estava disposto a distinguir-me nesse dia, mas vi logo que era impossível. Cada livro que recebia ia logo para o fatal contingente dos célebres pensos de depois da lição. Miss Murdstone vigiava-nos atentamente. Enfim, quando chegamos ao problema dos 5.000 queijos... Nesse dia foram bengaladas que me fizeram multiplicar. Lembro-me bem. Minha mãe começou a chorar. Clara, disse Miss Murdstone. Estou um pouco adoentada, minha cara Jane, respondeu minha mãe. Vi Mr. Murdstone fitar a irmã com ar solene e depois pegar na bengala dizendo: Jane, não podíamos esperar que Clara suportasse com uma energia perfeita o desgosto que lhe deu Dave hoje. Seria muito heroísmo. Vi Mr. Murdstone fitar a irmã com ar solene e depois pegar na bengala dizendo: Jane, não podíamos esperar que Clara suportasse com uma energia perfeita o desgosto que lhe deu David hoje. Seria muito heroísmo. Clara fez grandes progressos, mas ainda não podemos exigir-lhe tudo. David, vamos subir juntos, meu rapaz. Como ele me levasse, minha mãe correu para nós. Miss Murdstone exclamou. Clara, você está doida? E segurou-a. Vi minha mãe tapar os ouvidos e depois chorar. Ele subiu para o meu quarto, lenta e gravemente. Quando chegamos, enfiou minha cabeça embaixo do braço. Mr. Murdstone! Mr. Murdstone! Gritei. Não me bata, eu lhe peço. Tentei aprender as lições, mas não pude. Quando Miss Murdstone e o senhor estão lá, é-me impossível recitá-las direito. É mesmo, David? Veremos.
Ele prendia minha cabeça, mas eu me enrosquei tanto em volta do seu corpo que ele parou um instante. Foi, porém, só um minuto, pois continuou logo furiosamente a me bater. Eu então mordi com toda a força a mão que me segurava, o que o fez redobrar de fúria e parecer que queria me matar. No meio do barulho que fazíamos, percebi passos na escada e ouvi minha mãe e Peggy chorando. Ele deixou-me, fechou a porta e fiquei só, febril e alagado de suor, raivoso como um pequeno diabo, estendido no chão. Lembro-me da tranquilidade que reinava na casa quando voltei um pouco a mim mesmo. Lembro-me como comecei a considerar-me culpado quando minha cólera e minha dor amainaram. Escutei muito tempo. Nada ouvi. Levantei-me penosamente e fui olhar-me ao espelho. Fiquei horrorizado de ver meu rosto vermelho, inchado, desfigurado. As pancadas de Mr. Murdstone me haviam esfolado a pele e davam-me dores por todo o corpo. A cada movimento eu começava a chorar, mas isso não era nada comparado ao sentimento de minha culpa. Cria-me mais culpado que o mais bárbaro criminoso. Começou a anoitecer e fechei a janela. Muito tempo eu tinha ficado estendido, a cabeça apoiada contra a porta, chorando, dormindo ou escutando. Quando ouvi torcer a chave e Miss Murdstone entrar com um pedaço de pão, carne e uma xícara de leite, colocar tudo sobre a mesa, olhar com uma firmeza exemplar, depois sair fechando a porta atrás de si. Era noite, havia muito, e eu ainda estava sentado junto da janela, perguntando-me se ainda viria alguém. Quando desanimei, despi-me para deitar e comecei a pensar com terror do que iria ser de mim. Não seria um crime o que tinha feito? Não seria causa de cadeia ou de forca? Nunca me esquecerei da manhã seguinte. Como eu me senti primeiramente lépido e alegre, mas logo depois acabrunhado por minhas cruéis recordações. Miss Murdstone apareceu antes que eu me levantasse e disse-me que podia ir passear meia hora no jardim. Depois retirou-se, deixando a porta aberta para que eu pudesse aproveitar a sua licença. Foi o que fiz nesse dia e nos 5 seguintes, que tantos foram os de minha prisão. Se pudesse estar a sós com minha mãe, ter-me-ia lançado aos seus pés e pedido perdão. Mas eu não via senão Miss Murdstone, exceto na hora da prece. Miss Murdstone vinha buscar-me quando todos já se encontravam nos seus lugares e colocava-me como um pequeno acelerado sozinho junto da porta. Quando a minha carcereira de novo me levava, ninguém havia levantado. Eu notava que minha mãe se mantinha longe de mim o mais possível e sempre em posição que me impedia de lhe ver o rosto. Mr. Murdstone tinha a mão envolvida num pano de linho. Ser-me impossível dar uma ideia da duração desses dias. Em minha lembrança valem-me anos. Vejo-me ainda escutar os menores ruídos da casa, o bater da campainha, o barulho das portas que se abriam ou fechavam, o murmúrio das vozes, o rumor dos passos na escada, os risos, os assovios, os cantos da rua que me pareciam fúnebres na minha solidão e tristeza. A observar o correr das horas, principalmente à noite. Os sonhos e pesadelos mais extravagantes vinham perturbar-me o sono. De manhã ao meio-dia e à tarde, via de um canto do quarto os meninos que brincavam no cemitério sem ousar chegar à janela, temendo que me vissem preso. Admirava-me de nunca eu mesmo ouvir a minha voz. Às vezes, nas horas das refeições, vinha-me um alento passageiro. Depois via a chuva cair, a terra parecia mais fresca, mas as nuvens escureciam por cima da igreja e a impressão que eu tinha era de que a noite vinha envolver-me e aos meus remorsos nas suas sombras. Tudo isso ainda está tão vivo em minha lembrança que penso haver tão cruel existência durado anos em vez de dias. Na última noite de prisão, fui despertado por alguém que pronunciava em voz baixa o meu nome. Tremi no meu leito e, estendendo os braços no escuro, disse:
É você, Peggotty? Não obtive resposta imediata, mas pouco depois ouvi que pronunciavam em voz baixa o meu nome, em voz tão misteriosa e terrível que, se não tivesse notado que me falavam pela fechadura, teria tido um ataque de nervos. Dirigi-me às tontas para a porta e, apoiando os lábios na fechadura, murmurei: É você, minha boa Peggotty? Sou, Dave, querido, respondeu ela. Mas não faça barulho, nem o de um rato, senão o gato o escutará. Compreendi que ela queria falar-me de Miss Murdstone e vi quanta prudência era preciso, pois seu quarto era pegado ao meu. Como vai, mamãe, querida Peggotty? Muito zangada comigo? Ouvi Peggotty chorar do outro lado, muito baixinho, enquanto eu fazia o mesmo, e afinal me respondeu: Não, muito não. Que irão fazer de mim, minha boa Peggotty? Você sabe? Indaguei. Colégio interno perto de Londres, respondeu. Fui forçado a fazê-la repetir por não estar com o ouvido na fechadura naquele momento, tendo sido eu o último a falar. Quando, Peggotty? Amanhã. Foi por isso que Miss Murdstone retirou os meus objetos das gavetas? Sim, confirmou Peggotty. Ainda verei minha mãe? Sim, respondeu ela. De manhã. Depois encostou os lábios na fechadura e pronunciou essas palavras com tal gravidade e expressão que devem ter causado estranheza à própria fechadura. E cada fragmento de frase partia dela como uma bala de canhão. Dave, meu querido, se não o tenho procurado ultimamente, não é porque esteja gostando menos de você. Não, cada vez gosto mais, mas deve ser assim para benefício seu e também de outra pessoa. Dave, meu querido, está ouvindo? Está entendendo? Sim. Sim, Peggotty, respondi soluçando. Eu tesouro, continuou ela. Nunca me esqueça, pois eu nunca o esquecerei. Cuidarei de sua mãe como cuidei de você. Nunca a deixarei. Talvez chegue o dia em que ela possa apoiar a cabeça no braço da velha e estúpida Peggotty, e eu lhe escreverei então, apesar de ser muito ignorante. E eu... Aqui, Peggotty, vendo que não me podia beijar, começou a beijar a fechadura. Obrigado, minha Peggotty, disse eu. Oh, obrigado, obrigado. Você me promete uma coisa, Peggotty? Escreva a Mr. Peggotty, a Emilinha, a Mistress Gummidge e a Ham, dizendo-lhes que não sou tão ruim como talvez eles pensem e que lhes mando imensas saudades, especialmente a Emilinha. Promete? A boa mulher prometeu. Ambos beijamos a fechadura com a maior ternura. Eu a acariciei como se fora o rosto de Peggotty e nos separamos. Desde esse dia, dediquei-lhe uma afeição inexplicável. Ela não substituía minha mãe. Ninguém neste mundo poderia, mas enchia um vazio no meu coração e o que eu sentia por ela jamais o havia sentido por alguém. Era uma afeição que tinha seu lado cômico, porém, a verdade é que, se ela morresse, não sabia o que seria de mim, ou como me teria saído dessa contingência que se me tornaria uma verdadeira tragédia. No outro dia pela manhã, Miss Murdstone apareceu como de costume e me disse que eu iria para o colégio, o que não me surpreendeu como ela esperava. Avisou que, ao acabar de me vestir, descesse para almoçar. Na sala encontrei minha mãe muito pálida e com os olhos vermelhos. Lancei-me em seus braços e pedi-lhe de todo o coração que me perdoasse. Oh, Dave, disse ela, por que você machucou uma pessoa que eu amo? Procure corrigir-se, peça a Deus que o torne melhor. Eu o perdoo. Mas estou muito triste, Dave, por pensar que você tem maus instintos. Haviam-na persuadido de que eu era um menino mau.
e ela sofria mais com isso do que por me ver partir. Eu o percebia muito bem. Experimentei comer alguma coisa, mas as lágrimas caíam na comida. Vi a minha mãe que me olhava e depois observava a Miss Murdstone, sempre de plantão ao nosso lado, baixando então os olhos cheia de humildade. Desça a mala do menino Copperfield, ordenou Miss Murdstone quando ouviu o ruído de rodas ao portão. Procurei com a vista Peggotty, porém ela não estava ali nem apareceu, assim como Mr. Murdstone. Meu antigo camarada, o cocheiro, estava apeado à frente de seu carro. Clara, disse Miss Murdstone em tom de admoestação, tão de seu uso. Fique descansada, cara Jane, respondeu minha mãe. Adeus, Dave. É para seu bem que você nos deixa. Voltará nas férias. Comporte-se direito. Clara, repetia Miss Murdstone. Certamente, minha cara Jane, respondeu minha mãe que me mantinha em seus braços. Eu o perdoo, meu filho. Que Deus o abençoe. Clara! Insistia Miss Murdstone. Miss Murdstone teve a bondade de me acompanhar até o carro e dizer-me no caminho que esperava que eu me arrependesse. Depois subi para o carro e o cavalo partiu a passo. Capítulo 5. Sou exilado da casa paterna. Tínhamos andado apenas cerca de meia milha e meu lenço já estava ensopado, quando o cocheiro parou bruscamente. Erguendo os olhos para verificar o que havia sucedido, vi, cheio de admiração, Peggotty sair de trás do macebe e saltar para o carro. Tomou-me nos braços e apertou-me de tal forma contra o seu colete que o meu nariz achatado começou a doer imensamente, embora eu só tenha notado mais tarde ao tocar nele. Nenhuma palavra pronunciou Peggotty. Soltando um dos braços, mergulhou-o no bolso até o cotovelo e dali retirou vários pacotes com doces que foram sendo distribuídos pelos meus bolsos e uma carteirinha posta por ela em minha mão no meio do mais absoluto silêncio. Depois de ter me dado outro grande abraço, desceu do carro e saiu a correr, e desconfiei seriamente de que não havia mais um botão sequer em seu vestido. Apanhei um dentre os diversos espalhados à minha volta. E por muito tempo guardei-o como mascote. Olhou-me o cocheiro como a me perguntar se ela não voltaria. Sacudi a cabeça e disse-lhe achar que não. Então, a caminho, disse o cocheiro ao malandro do cavalo, que obedeceu e se pôs a passo. Depois de ter chorado mais que podia, comecei a refletir que não me ficava bem chorar tanto assim, principalmente porque nem Roderick Random, nem o capitão da Marinha Real Inglesa jamais haviam chorado, que eu me lembrasse nas suas situações críticas. O cocheiro, vendo-me nessa resolução, propôs-se estender o lenço no lombo do cavalo a fim de que secasse. Aceitei e agradeci. O meu lenço passou a parecer uma coisinha insignificante no amplo dorso costado do animal. Tive então a oportunidade de examinar a carteirinha. Era de couro forte, com fecho, e continha 3 shillings reluzentes, pois na certa Peggotty, para me causar prazer, os havia polido e brunido. Mas seu mais precioso conteúdo eram 2 meias coroas, envoltas num papel no qual estava escrito com a letra da minha mãe. Para Dave, com o meu carinho. Fiquei tão comovido que pedi ao cocheiro a bondade de me dar de novo o lenço, ao que ele respondeu que eu ficaria melhor se passasse sem ele. Dei-lhe toda a razão. Assim, enxuguei os olhos na manga do paletó e suspendi o choro. Entretanto, vinha-me de quando em quando um profundo soluço ao reconstituir os sofrimentos passados. Depois de havermos viajado assim algum tempo, indaguei do cocheiro se era ele que me conduziria durante toda a viagem. Toda a viagem? Até onde? Perguntou o cocheiro. Até lá? Respondi. Lá,
Onde? Indagou o cocheiro. Perto de Londres? Disse eu. Este cavalo estaria mais mortinho do que um porco assado antes de chegar à metade do caminho. Só vai então até Yarmouth? Precisamente. Aí porei o senhor na diligência que o levará ao seu destino. Aquilo já era falar demais para o cocheiro. Chamava-se Mr. Barkis. Homem de temperamento fleumático e pouco conversador. Ofereci-lhe um bolo como prova de atenção. Ele o engoliu de uma vez como faria um elefante sem o menor esforço. Foi ela quem os fez? Disse Mr. Barkis, sempre curvado com seu ar pesadão sobre a boleia do carro. É de Peggotty que fala? Perguntei. Ah, respondeu Mr. Barkis. Ela mesma? Sim, é ela que faz todos os doces e cozinha em nossa casa. É mesmo? Perguntou Mr. Barkis. E fez com os lábios como quem ia assoviar. Mas não assoviou. Curvou-se para contemplar as orelhas do cavalo, como se tivesse descoberto nelas algo de novo, e ficou na mesma posição algum tempo, até que me disse: Ela não tem namorados, eu suponho? O que quer dizer com isso? Pergunto se Peggotty não tem namorados, se alguém não costuma passear com ela. Com Peggotty? Sim. Não, nunca. Ela nunca teve amor nem namorados. Não? É verdade? Exclamou Mr. Barkis. De novo ele espichou os lábios como se fosse assoviar e pôs-se a contemplar as orelhas do cavalo. Então, é ela quem faz... Disse ele depois de um grande silêncio. É ela quem faz as tortas de batatas e quem cozinha? Sim, respondi. O senhor vai lhe escrever, talvez? Certamente que vou lhe escrever. Ah, disse ele virando-se para mim. Então, o senhor poderia dizer-lhe que Barkis lhe quer muito? E eu lhe perguntei inocentemente. É só isso? Sim. Mas não volta amanhã para Blunderstone? Seria mais fácil o senhor fazer isso do que eu. Como ele repudiasse a sugestão com um movimento de cabeça e mais uma vez confirmasse o pedido, repetindo cheio de gravidade. Barkis lhe quer muito. Eis tudo. Prometi transmitir prontamente seu recado, e naquela mesma noite, enquanto esperávamos a diligência no hotel de Yarmouth, arranjei uma folha de papel e uma pena e escrevi um bilhete a Peggotty nos seguintes termos. Minha querida Peggotty, cheguei são e salvo até aqui. Barkis lhe quer muito. Carinhos à mamãe. Seu afeiçoado Dave. P.S. Barkis deseja de modo todo especial que você saiba que ele lhe quer muito. Depois que lhe prometi executar tal incumbência, Mr. Barkis caiu no mais completo silêncio. E eu, sentindo-me exausto pelos últimos acontecimentos, deitei-me no carro por cima de um saco e adormeci. Dormi profundamente e só acordei em Yarmouth, a qual me pareceu tão nova e estranha que imediatamente perdi toda a esperança, acalentada até então de encontrar alguém da família de Mr. Peggotty, talvez mesmo a Emilinha. A diligência estava no pátio toda reluzente, mas ainda sem os cavalos atrelados, e naquele estado parecia pronta para tudo menos para ir a Londres. Pensava eu nisso e em por onde andaria minha mala, que Mr. Barkis depusera sobre o lajedo para depois fazer a volta com o carro, e no que seria feito de minha vida, quando uma senhora meteu a cabeça por uma janela de onde pendiam algumas aves abatidas e vários bocados de carne e disse: É você o menino que veio de Blunderstone? Sim, senhora, respondi. Seu nome? Inquiriu. Copperfield, senhora, respondi.
Não é isso, replicou ela. Não me encomendaram jantar para ninguém com esse nome. Seria Murdstone, minha senhora, disse eu. Se é Murdstone, respondeu a senhora, por que disse primeiro outro nome? Expliquei-lhe o que era e ela, tocando uma campainha, gritou: Guilherme, indique a este senhor a sala de jantar. Ao seu chamado, veio correndo da cozinha um rapaz que ficou muito surpreendido de que o houvessem incomodado só por minha causa. Era uma grande sala guarnecida de grandes mapas. Tive a impressão de que, se os mapas fossem na realidade de países estranhos e se me tivesse lançado num deles, não me sentiria tão desterrado. Parecia-me uma ousadia sentar-me em uma daquelas mesas e, quando o copeiro pôs uma toalha só para mim, fiquei vermelho de acanhamento. Trouxe-me costeletas e legumes e servia-me com tanta pressa e arrebatamento que julguei tê-lo ofendido. Convenci-me do contrário quando vi colocar em frente à mesa uma cadeira e dizer-me muito amavelmente: Agora, meu pequeno gigante, sente-se. Agradeci-lhe e sentei-me. Contudo, me parecia muito difícil manejar convenientemente o talher ou evitar derramar o molho sobre a mesa enquanto o copeiro estivesse de pé na minha frente observando-me, o que me fazia corar até a raiz dos cabelos. Quando ataquei a segunda costeleta, ele perguntou se queria cerveja e eu aceitei. Então ele tomou de um jarro e encheu de cerveja um copo bojudo e, segurando-o de encontro à luz, me mostrou a cor bonita que tinha. Pelos olhos da minha cara, declarou ele. Que beleza, não acha? Uma beleza, sim, respondi com um sorriso, pois me era delicioso vê-lo assim tão bem-humorado. Era um homem de olhos fascinantes, corado, de cabelos espetados como vassoura. Enquanto estava assim, com uma das mãos na cintura e a outra segurando o copo contra a luz, tinha o ar mais amigo deste mundo. Esteve ontem aqui um homem, disse ele. Um homem forte e alto chamado Tob Sawyer. Talvez o conheça. Não, respondi. Penso que não. Usava calças de montar, polainas, chapéu de abas largas, casaco cinzento, capote malhado. Insistiu o copeiro. Não, respondi eu meio confuso. Não tive esse prazer. Pois é, esteve aqui. Continuou o copeiro, olhando a luz através do copo. Pediu uma cerveja. Queria essa cerveja e eu lhe disse não. Bebeu-a e caiu morto. Era forte demais para ele. Não devia tê-la bebido, eis a verdade. Eu estava aterrado com tão triste acidente e disse achar melhor beber água em vez daquilo. Mas já está no copo e os patrões não querem que se deixe o que foi pedido. Só se o senhor quiser que eu a beba em seu lugar. Não creio que me faça mal, pois estou muito habituado. Respondi-lhe que, se assim era, ele me prestava um grande serviço bebendo-a. Quando eu ouvi jogar a cabeça para trás e engolir a cerveja, fiquei apavorado que ele tivesse a mesma sorte do pobre infeliz Mr. Tob Sawyer. Mas, ao contrário disso, nada lhe aconteceu. Que é que temos aqui? Disse ele enfiando um garfo em meu prato. Não são costeletas? Sim, confirmei eu. Louvado seja Deus, eu não sabia, exclamou ele. É justamente este o remédio contra os efeitos desta cerveja. Com uma das mãos, pegou uma costeleta, com a outra uma batata e comeu-as com vontade para enorme alegria minha. Quando acabou, pegou uma outra costeleta e outra batata e depois outra costeleta e outra batata, devorando-as com o melhor apetite. Assim que acabamos, ele trouxe um pudim e, colocando-o na minha frente, começou a ruminar na mais completa abstração. De repente, perguntou-me:
Como acha o pastel? Mas não é pastel, é um pudim? Respondi. Um pudim. Realmente é? Disse ele olhando de mais perto. E é um pudim de frutas? Isso mesmo. É o meu pudim predileto, continuou armando-se de uma colher. Vamos ver quem come mais depressa. Disse, e o fez ainda melhor, pois comeu com tal rapidez que fiquei atrasado. Nunca vi ninguém tão contente por causa de um pudim. Quando acabou, ria-se de mim. Achei-o tão amável que lhe pedi que me trouxesse com que escrever a Peggotty, o que ele fez prontamente, ficando junto de mim enquanto eu escrevia. Quando acabei, ele me perguntou para onde eu ia. Para um colégio perto de Londres. Era tudo que eu sabia. Oh, meu Deus, disse ele com um ar compungido. Estou desolado. Mas por quê? Oh, Deus meu, é justamente o colégio onde quebraram as costelas de um menino. 2 costelas. Ele ainda era muito criança. Tinha mais ou menos... Qual é a sua idade? 8 anos e meio. Justamente a sua idade. Ele tinha 8 anos e meio quando lhe quebraram a primeira costela e 8 anos e 8 meses quando lhe quebraram a segunda. Palavra de honra. Não pude deixar de lhe dizer que era uma coincidência desagradável e perguntar como tinha acontecido aquilo. A resposta que obtive foi horrível. Espancado. Felizmente, o som da trompa chamando os passageiros da diligência interrompeu a nossa conversa. Levantei-me e perguntei em tom desconfiado e orgulhoso por ostentar minha carteirinha se havia alguma coisa a pagar. Uma folha de papel de carta, informou-me ele. Já comprou alguma vez algum papel de carta na vida? Não me lembrava de tê-lo feito. É caro, disse ele. Por causa dos impostos. 3 pence. A culpa é da exorbitância dos direitos que se cobram em nosso país. Agora só falta a gorjeta do copeiro. Pela tinta não cobro nada. O que você deve... O que eu devo... Quanto eu devo? Que valor seria apropriado para o copeiro, por favor? Gaguejei constrangido. Se eu não tivesse uma pequena família, e se essa família não estivesse com varíola, eu não aceitaria uma gorjeta de 6 pence. Se eu não tivesse de sustentar uma velha mãe e uma encantadora irmã, aqui... O rapaz pareceu muito comovido. Não aceitaria um farthing. Se eu tivesse uma boa colocação e fosse bem remunerado aqui, jamais aceitaria essas bagatelas. Mas eu vivo de restos e durmo em cima de sacos de carvão. Aqui o pobre rapaz derreteu-se em pranto. Senti grande compaixão por aquelas infelicidades. Vi que era preciso ser generoso e seria cruel se lhe desse menos do que 9 pence. Acabei dando-lhe um de meus lindos shillings. Ele recebeu com humildade e veneração e fê-lo soar contra a unha para verificar se era de boa qualidade. Quando subi para a diligência, fiquei desconcertado vendo que me supuseram capaz de ter comido todo o jantar sozinho, pois ouvi a senhora que estava na janela dizer ao cocheiro: Cuidado, Jorge, senão esse menino explode na viagem. Também vi que as criadas do hotel que estavam no pátio vinham contemplar-me como a um jovem fenômeno. O meu desgraçado amigo, o copeiro do hotel, que já havia voltado ao seu bom humor, não parecia nada confuso e tomava parte na admiração geral. Não sei se isso me trouxe ao espírito alguma dúvida sobre ele, apesar do respeito e confiança natural que há nas crianças para com as pessoas mais velhas. No entanto, achava duro, é preciso dizer, servir de objeto de curiosidade e motivo às chalaças do cocheiro e do condutor, que diziam que meu peso fazia tombar a diligência para um lado e... Eu faria bem se no futuro viajasse numa carroça. A história do meu suposto apetite espalhou-se logo entre os viajantes da Imperial, que se divertiram grandemente. Perguntavam-me se eu ia pagar por 2 ou por 3 no colégio, se tinha feito algum contrato especial ou se iria pagar o mesmo que os outros meninos.
O que havia de pior era eu estar prevendo que, na primeira ocasião, não teria mais coragem de comer a menor coisa e que depois de um jantar miserável, iria passar uma noite esfomeado, pois na minha precipitação tinha esquecido os doces no hotel. Minhas previsões se realizaram. Quando paramos para cear, não tive coragem de sentar-me à mesa do hotel e foi muito a contragosto meter-me num canto perto da chaminé, dizendo que nada queria. Isso não me livrou de novas caçoadas, pois um senhor de cara feia que não tinha cessado de comer sanduíches que retirava de uma caixa, senão para beber, declarou que eu era como a jiboia que comia numa refeição o bastante para passar muitos dias de jejum. Havíamos deixado Yarmouth às 3 horas da tarde e devíamos chegar a Londres às 8 da manhã do dia seguinte. Estávamos no outono e a tarde era linda e agradável. Quando atravessamos uma aldeia, pus-me a considerar sobre o que estariam fazendo os habitantes, e quando na rua os meninos correram atrás da diligência para subir a traseira, perguntei-me se eles ainda teriam pais, e se seriam felizes em suas casas. E fiquei imaginando para que espécie de lugar eu estava indo. Algumas vezes punha-me a pensar em Peggot e na casa de minha mãe. Tentava lembrar-me como tinha mordido a mão de Mr. Murdstone, mas não o conseguia, tão remotas que me pareciam essas recordações. A noite não foi tão agradável como a tarde. Fazia frio. Estava colocado entre 2 gordos senhores, sendo um deles o de cara feia, que de vez em quando quase me sufocavam e me mantinham como em uma prensa. Às vezes apertavam-me de tal forma que eu era obrigado a reclamar, o que lhes desagradava muito por despertá-los do sono em que estavam. À minha frente ia uma velha em uma capa de lã que parecia um molho de feno. Ela trazia um cesto, e durante muito tempo andou procurando onde poderia colocá-lo, acabando por ajeitá-lo sobre minhas pernas. Foi um martírio. Se me mexia um pouco, ela reclamava que eu estava quebrando o conteúdo do cesto e acompanhava a reclamação com um pontapé. Enfim, amanheceu e o sono dos meus vizinhos tornou-se menos agitado. Afinal, acordaram. Fiquei, entretanto, admirado de vê-los afirmar que não tinham dormido um só minuto. É das fraquezas humanas que ninguém confessa ao dormir nas diligências. Não preciso contar a impressão que me produziu Londres, nem como me vieram à ideia todos os heróis dos meus livros à vista dessa cidade cheia de maravilhas e crimes. Chegamos, enfim, a um motel situado no distrito de Whitechapel e que tinha o nome de touro azul, ou javali azul, ou qualquer outro animal azul que não me ocorre e que estava pintado na traseira da diligência. O condutor fitou-me e gritou para o escritório. Há alguém aí à espera de um menino de nome Murdstone, vindo de Blunderstone, Suffolk. Se há, que o venha buscar. Ninguém respondeu. Veja se é Copperfield, peço-lhe, senhor, disse eu desanimado. Há alguém aí à espera de um menino de nome Murdstone, vindo de Blunderstone, Suffolk, mas que responde pelo nome de Copperfield e que deve esperar que venham buscá-lo? Perguntou ele. Como? Ninguém responde? Não havia ninguém realmente. Ansioso, lancei a vista em torno de mim, mas nenhum dos circunstantes se abalou, salvo um homem de polainas e cego de um olho, que sugeriu que me colocassem uma coleira de latão ao pescoço e me amarrassem na cocheira. Trouxeram uma escada e eu desci depois da senhora que parecia um feixe de feno, não ousando mexer-me enquanto sua cesta não fosse removida. Da carruagem, nesse meio tempo descarregada, desatrelaram-se os cavalos antes ainda da retirada das bagagens. E agora o pesado veículo era empurrado e afastado do caminho por alguns hóspedes. E nada de aparecerem alguém à procura do jovem de Blunderstone, Suffolk. Mais solitário que Robinson Crusoe, que ao menos não tinha perto de si ninguém para o espreitar, entrei para o escritório e, a convite do funcionário de plantão, sentei-me numa balança atrás do balcão. Enquanto observava embrulhos, pacotes e livros,
e respirava o cheiro do estábulo, que na minha memória se associará sempre àquela manhã, me assaltaram os mais lúgubres pensamentos. Na suposição de que ninguém me fosse buscar, quanto tempo me manteria ali? Deixar-me-iam ali até gastar inteiramente os meus 7 shillings? Teria de passar a noite entre as bagagens e lavar-me pela manhã na bomba do pátio, ou iria dormir fora todas as noites e voltar no dia seguinte para esperar que me viessem buscar. E se aquilo não passasse de um plano de Mr. Murdstone para se livrar de mim? Que fazer? Ficaria ali até consumir meu último shilling, mas depois não poderia continuar sem pagar a minha comida. Não conviria em absoluto à empresa de transportes ou aos hoteleiros manterem um menino sem dinheiro e arriscarem-se ainda a ter de lhe pagar o enterro. Se fosse embora e tentasse voltar para casa, na certa que não poderia andar até lá, nem saberia achar o caminho. E como interessar alguém no meu retorno a não ser Peggotty? Se procurasse a mais próxima autoridade e me oferecesse como soldado ou marinheiro, aceitar-me-iam com idade tão pouca? Tais pensamentos deixavam-me atordoado de medo e emoção. Estava no auge do delírio quando chegou um homem e disse algumas palavras ao ouvido do funcionário de plantão. Este puxou-me da balança como qualquer mercadoria pesada, comprada, paga e entregue. Ao sair do escritório pela mão do meu novo conhecido, ousei lançar-lhe um olhar. Era um rapaz pálido, de andar desconjuntado, rosto chupado e com uma barba preta parecida com a de Mr. Murdstone. Seus cabelos eram grossos e secos. Vestia uma roupa que lhe estava muito curta e uma gravata branca que parecia ser a única roupa de linho que ele trazia no corpo. É o novo discípulo? Disse-me. Sim, senhor, respondi. Eu o supunha, mas não sabia nada. Sou um dos professores de Salem House. Cumprimentei-o aterrorizado. Sentia-me tão envergonhado de tocar num caso tão banal como de minha mala a um mestre de Salem House, que só criei coragem para aludir a ela quando já estávamos a uma certa distância do pátio. Voltamos quando humildemente insinuei que dentro dela estavam meus objetos úteis, e ele comunicou ao funcionário que um carroceiro iria buscá-la ao meio-dia. Por favor, senhor, disse eu quando já tínhamos feito uma boa caminhada. É muito longe? É lá para os lados de Blackheath, informou-me ele. Mas é longe, senhor, insisti timidamente. Um tanto, respondeu ele. Iremos de diligência. São cerca de 6 milhas. Eu estava tão fraco e cansado que a ideia de fazer ainda 6 milhas sem restaurar as forças me deu coragem para lhe confessar que nada tinha comido durante a noite e que ficaria muito agradecido se ele me desse licença para comprar algum alimento. Ele pareceu surpreso. Vi-o parar e encarar-me. E depois de pensar um momento, disse que pretendia visitar uma velha residente ali perto e que o melhor que eu tinha a fazer era comprar um pão ou outra coisa qualquer e esperar para almoçar em sua casa, onde encontraríamos leite. De acordo com esta sugestão, procuramos uma padaria e, após várias ofertas e propostas, acabei comprando um pão de centeio pelo qual paguei 3 pence. Mais adiante, comprei um ovo e um pedaço de toucinho defumado. E o troco que recebi foi muito maior do que pensava, o que me deixou admirado com os preços baratos de Londres. Além desse troco, conservava ainda comigo o segundo dos 2 shillings reluzentes. Depois de feitas as nossas provisões, pusemos-nos a caminho entre uma barulhada infernal que me deixava zonzo e atravessamos uma ponte. Creio que ele me disse ser a ponte de Londres. Mas não garanto, pois eu estava meio adormecido. Até chegarmos à casa da tal velha que morava num albergue como depreendido o aspecto do edifício e da inscrição sobre uma lápide em cima da porta, onde se declarava ter sido fundado por 25 mulheres pobres. O professor de Salem House levantou o ferrolho de uma das portas, todas iguais, e entramos no alojamento de uma daquelas pobres mulheres,
e a encontramos soprando o fogo sobre o qual fervia uma pequena caçarola. Ao ver entrar o meu guia, a velha parou de soprar e disse qualquer coisa como: "Meu Carlos." Mas quando me viu, levantou-se esfregando as mãos e fez uma reverência acanhada. "A senhora pode preparar o almoço deste jovem?" pediu o professor de Salem House. "Se posso?" respondeu a velha. "Certamente que sim." "Como vai, Mr. Fibbits?" indagou ele, olhando uma outra velha sentada perto do fogo. "Não muito bem," respondeu a primeira velha. "Se o fogo se apagasse, eu morreria com ele." Eles a olharam, e eu também. Conquanto fizesse calor, ela parecia não pensar em outra coisa senão no fogo. Creio mesmo que até a caçarola estava aborrecendo por lhe roubar parte do fogo. O sol entrava pela pequena janela, porém ela estava de costas para ele e debruçada sobre o fogo. Quando os preparativos do meu almoço terminaram e, por consequência, o fogo ia ser desocupado, ela começou a rir de alegria. Seu riso era áspero. Sentei-me diante de meu pão, meu ovo, meu toucinho e um pouco de leite e fiz almoço delicioso. Antes de acabar, ouvi a velha dizer para o professor: "Tem aí sua flauta?" "Tenho", respondeu ele. "Peço-lhe então que me toque uma área." O professor sacou a flauta e pôs-se imediatamente a tocar. Nunca vi ninguém tocar tão mal. O resultado de tais áreas, se assim pode chamar um amontoado de sons desafinados e ensurdecedores, foi que perdi o apetite, veio-me um sono irresistível e voltaram-me à mente todas as minhas tristes recordações. Até hoje a lembrança daquela flauta faz-me sono. Dormi não sei quanto tempo, um sono sobressaltado, interrompido por sonhos desagradáveis, até que o professor me chamou. Saímos e encontramos logo a diligência, onde continuei o meu sono até chegarmos a uma longa subida ladeada de árvores. Pouco depois cheguei ao meu destino. Descemos e, em alguns minutos, chegamos, o professor e eu, a Salem House. Um grande muro de tijolos o cercava, e tudo ali tinha um aspecto triste. Encimando uma porta que havia no muro, via-se uma tabuleta com as seguintes palavras: Salem House. Vimos logo aparecer na porta um homem gordo, como um pescoço de touro, uma perna de pau e cabelos raspados. "É o novo aluno", disse-lhe o professor. O homem examinou-me da cabeça aos pés, o que não durou muito. Depois fechou a porta atrás de nós e tirou a chave. Dirigimo-nos para casa entre grandes árvores quando ele chamou meu companheiro. "Olá!" Viramo-nos. Ele estava em pé na porta do pequeno quarto em que morava, com um par de sapatos na mão. "O sapateiro chegou depois que o senhor saiu, Mr. Mell, e disse que não pode de forma alguma consertar os sapatos por estarem muito estragados e que não sabe como o senhor pediu semelhante coisa." Em seguida jogou os sapatos diante de Mr. Mell, que os apanhou com um ar compungido. Vi então que os sapatos tinham buracos capazes de deixar passar a mão do seu dono. Salem House era um edifício quadrado construído de tijolos e de aparência triste. Tudo em volta da casa estava tão sossegado que eu disse a Mr. Mell que provavelmente os alunos estavam a passeio. Ele surpreendeu-se de eu não saber que era tempo de férias e que todos os alunos estavam em suas casas e que Mr. Creakle, o diretor do colégio, se achava com a senhora e uma filha numa praia de verão. Explicou-me também que eu tinha vindo para o colégio durante as férias em castigo pelo meu mau procedimento. Levou-me para o salão. Nunca vi um lugar tão triste e abandonado. Era um espaço comprido com 3 filas de carteiras e 6 de bancos e cabides para os chapéus. O chão estava juncado de fragmentos de cadernos velhos e também havia sobre as carteiras casulos de bicho de seda fabricados com o mesmo material.
2 desgraçados ratos brancos abandonados pelo dono debatiam-se numa pequena gaiola de arame, mortos de fome. Numa outra gaiola de tamanho muito pequeno, esvoaçava um pobre pássaro tristemente. O ambiente estava impregnado de um cheiro nauseabundo, como que de couro podre, batatas fermentadas e livros bolorentos em mistura. Havia por toda parte tanta tinta derramada que é impossível dar uma pequena ideia. Mr. Mell deixou-me um momento para ir guardar os seus irreparáveis sapatos. Caminhava timidamente para outra extremidade do salão, observando, quando deparei com um letreiro que dizia: "Cuidado, ele morde." Imediatamente subi a uma carteira, persuadido de que se tratava de um grande cão. Procurei ansioso tal cão, mas em vão. Não o vi. Ainda estava absorvido na busca, quando Mr. Mell voltou e perguntou-me o que eu fazia. "Estou procurando o cão?" declarei eu. "O cão? Que cão?" "Não é um cão, senhor." "O que não é um cão?" "O animal com que se precisa tomar cuidado porque morde." "Não, Copperfield", disse ele tristemente. "Não é um cão, é um menino. Tenho ordem, Copperfield, de pregar esse letreiro nas suas costas. Estou triste por ter de começar assim, mas é preciso." Fez-me descer e amarrou-me às costas o letreiro, adaptado antes para esse propósito, e desde então tive de levá-lo por toda parte comigo. O que sofri daí em diante ninguém pode calcular. Constantemente me virava na persuasão de que alguém lia o letreiro e só ficava um pouco tranquilo quando tinha certeza de que ninguém me via. A crueldade do homem da perna de pau, que era o vigilante, fazia-me sofrer barbaramente. Toda vez que me via encostado a um muro ou a uma árvore, gritava com uma voz formidável: "Olá, Copperfield! Não esconda o cartaz, senão dou uma nota ruim." O local do recreio era um pátio arenoso por trás da casa e eu era obrigado a passear aí todas as manhãs no meio da curiosidade dos criados que de toda a parte do edifício podiam ver-me e do padeiro, do açougueiro que por ali passavam. Todos liam o cartaz. Acabei convencendo-me de que era mesmo um selvagem que mordia. Havia no pátio uma velha porta sobre a qual os alunos tinham escrito seus nomes. Estava inteiramente coberta dessas inscrições. No meu terror de ver chegar o fim das férias, e com ele os alunos, eu não podia ler um daqueles nomes sem pensar na expressão com que o seu dono leria o meu cartaz. "Cuidado, ele morde." Havia um certo Steerforth, que tinha gravado muitas vezes e muito profundamente o seu nome. Era quem me preocupava mais. "Este", pensava eu, "vai ler aos gritos e arrancar-me os cabelos." Um outro, chamado Tommy Traddles, parecia-me que se divertiria em aproximar-se de mim e fugir como se estivesse com medo. Quanto ao terceiro, George Demple, eu o ouvia cantar as palavras do meu cartaz. Tanto contemplava aquela porta que, na minha imaginação, ouvia todos os sons daqueles nomes. Eram 45, segundo me disse Mr. Mell. Gritarem que era preciso enviar-me para Coventry e que tomasse cuidado porque eu mordia. O mesmo me acontecia ao contemplar as filas de carteiras e bancos. O mesmo me acontecia no meio das camadas abandonadas que pareciam túmulos toda vez que ia deitar. Depois dormia e ainda me lembro dos sonhos que tinha todas as noites, com minha mãe, minha estadia em casa de Mr. Peggotty, minha viagem na diligência, meu jantar na estalagem saboreado pelo infeliz copeiro. Finalizando tudo isso, essa desgraça do internato e do cartaz às costas. Vida tão monótona e o terror que me causava o iminente fim das férias produzia-me uma aflição insuportável. Tinha de fazer todos os dias longos deveres para Mr. Mell, mas fazia-o sempre bem, pois já não estavam junto de mim Mr. e Miss Murdstone.
Antes e depois desses trabalhos, dava um passeio sob a vigilância do homem de perna de pau. Quão vívida me é a recordação da umidade que envolvia a casa, das pedras do pátio cobertas de musgo, da velha fonte, dos troncos descorados de algumas árvores anciãs. Parecia que naquele lugar o sol jamais havia brilhado e que tudo era lavado permanentemente pela chuva. Jantávamos a 1h, Mr. Mell e eu, e depois trabalhávamos até a hora do chá que Mr. Mell tomava numa xícara azul e eu numa caneca de estanho. O dia todo, até 7 ou 8 horas da noite, Mr. Mell trabalhava arduamente munido de pena, tinta, réguas, livros e papel, a fechar as contas do último semestre. Quando encerrávamos nosso expediente do dia, ele apanhava a flauta e punha-se a tocar com um tal ardor que eu até pensava que ele se ia desfazer de tanto soprar. Vejo-me, pobre criaturinha que era então, com a cabeça entre as mãos naquela sala frouxamente iluminada, a meditar nas lições do dia seguinte, os livros fechados ao meu lado e a escutar a música pavorosa de Mr. Mell, que eu comparava ao gemer do vento nas dunas de Yarmouth, e então me invadia a tristeza da solidão. Vejo-me quando ia deitar, perdido no grande dormitório vazio, sentado à beira da cama, clamando por uma palavra consoladora de Peggotty. Vejo-me ainda quando, descendo no dia seguinte, espiando pela janelinha da escada, via lá fora a sineta do colégio sob um telheiro encimado por ventoinha em forma de galo. Então tremia de medo pensando na volta de J. Steerforth e seus companheiros, e na chegada do terrível Mr. Creakle, a quem o homem de perna de pau, solícito, iria abrir a porta da entrada. Pelo que contei até aqui, penso que ninguém julgaria ruim o meu caráter, mas nem por isso me tiravam das costas o terrível letreiro. Mr. Mell quase não falava comigo, mas nunca me maltratou. Suponho que nos fazíamos companhia um ao outro mesmo em silêncio. Ia me esquecendo de dizer que ele às vezes falava sozinho, fazia caretas e cerrava os punhos, rangia os dentes e arrancava o cabelo. Eram particularidades suas que a princípio muito me amedrontaram, porém depressa me habituei. Você acabou de ouvir mais um capítulo de um audiolivro exclusivo aqui do canal Lendo Entre Linhas. Esse audiolivro contou com o apoio da nossa maior apoiadora aqui do canal, a Sônia Maria. Sônia, muito obrigada pelo seu apoio, por acreditar no nosso trabalho. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.